Olá, senhoras e senhores, bom dia. É um privilégio imenso estar aqui mais uma vez na coalizão das frentes produtivas. Hoje, organizado pelos queridíssimos amigos da Frente Comércio e Serviço, com Luísa, pelo André. E é uma honra imensa na coalizão a gente continuar nesses trabalhos, tratando de temas tão diversos, né? A coalizão ela tem por finalidade, são quantos? São mais de 18, né, frentes produtivas, né, Luísa? São mais de 18 frentes produtivas, entre elas quem organizou esses últimos eventos, que foi o nosso primeiro evento desse ciclo, que não vai parar. Foi tratado primeiramente sobre a reforma da renda, né, que é exatamente, a gente já tem algumas situações e passos sobre isso, baseado principalmente na visão de que a gente vai apresentar soluções, não ficar, obviamente, trazer a discussão, mas não ficar, André, somente nas discussões. Então, um objetivo que foi saído, né, concordado, eu acredito que entre todas as frentes, era a ideia de apresentar uma emenda na reforma da, não vou falar nem a reforma da renda, mas na que trata da isenção do imposto de renda, no sentido do governo buscar os recursos para pagar os tais dos 26 bilhões, a lei orçamentária anual, e não jogar mais essa responsabilidade, mais esse custo para a iniciativa privada. No subsequente, organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, foi para tratar sobre modernização das relações de trabalho e tudo aquilo que está acontecendo, até mesmo em contraponto, né, um pouco em contraponto ao tal da solução mágica de jornada 4x3 num país que tem uma produtividade ainda muito baixa e que precisa melhorar a sua produtividade tremendamente. A gente está preocupado em tentar limitar a jornada de trabalho, é um negócio completamente sem sentido, e várias soluções e pontos foram trazidos àquela discussão, projetos de lei, emendas que serão apresentados a partir dali. E hoje um tema, né, que é super interessante, eu estava falando com a Luísa e alguém disse sobre determinada comissão que segurança pública não tinha pertinência temática com a frente do biodiesel. Assim, o país sofre tremendamente com roubo de combustível, fraude, o crime organizado atuando com toda a força possível em todas as esferas do poder hoje. Isso é absolutamente temerário. E assim, fala do biodiesel, mas pode colocar petróleo, HVO, mistura do CMBio, não pagamento de tributos, tudo isso aí acontecendo, prejudicando, obviamente, né, a organização hoje e, de fato, a economia formal do país. Então, é fundamental entender que o crime organizado hoje descobriu que é muito mais barato entrar no crime formal do que vender cocaína. Ele entendeu isso claramente, essa é a dor de todo o país, em todos os setores, né? Da Bet, que hoje tem também o crime organizado operando lá no sistema de apostas e gerando uma série de outros problemas, até o setor de petróleo. Todos eles são impactados pelo crime organizado. E aqui eu vou dar um testemunho do meu estado, eu sou cearense, sou de Fortaleza. 10 empresas de telefonia, 10 empresas de internet, André, tiveram seus cabos cortados. Simplesmente o Comando Vermelho foi lá, cortou o cabo dessas 10 empresas de internet, provedores de internet, que é o principal ativo dessas empresas, e essas empresas foram fechadas com centenas, até milhares de trabalhadores sendo demitidos exatamente por conta do CVNet. Tem até nome, tá? CVNet. Hoje a situação é absolutamente temerária. E eu tenho muito orgulho do trabalho que as frentes produtivas, né, a coalizão das frentes produtivas tem feito, desde lá da reforma tributária, em todos os projetos de lei que foram usados. Em grande parte dessa reforma, não vou dizer na Câmara, né, porque tudo aqui foi muito atropelado, mas no Senado, grande parte daquilo que nós propomos, conseguimos implementar na reforma tributária. E eu sei que tem uma longa batalha pela frente das regulações dos projetos de lei ordinária, e eu acho que aí nós vamos sim conseguir ter uma força muito grande, né? Um projeto que preocupa muito é que as frentes produtivas é aquele que trata do imposto seletivo e de como aquilo foi colocado na reforma. Então, para finalizar, assim, abrir os trabalhos como coordenador da coalizão das frentes produtivas, e muito grato, né, que a Frente do Brasil Competitivo está aqui, Frente de Empreendedorismo, todas as outras frentes que estão aqui, em especial a Luísa e o André da Frente de Comércio e Serviço, que tiveram que explicar que a criminalidade também impacta todos os setores, inclusive o de comércio e serviço, tremendamente. Senhores, eu vou passar a palavra para o André, que vai conduzir os trabalhos a partir de agora, formar a mesa, e muito feliz com todos aqueles representantes, desde do livre mercado, André, porque quando a gente lançou a nossa casa, a nossa nova sede, perguntaram, o livre mercado, segurança pública, o que é que tem a ver com isso? É que sem segurança não há liberdade.
Essa é uma coisa básica, né? A defesa do livre mercado é vida, liberdade e propriedade. Se as pessoas não podem viver, caminhar na sua cidade, passar tranquilamente, como é grande parte do que é Brasília, né? O brasiliense não sofre. Eu falo também com conhecimento de causa. Quem mora nessa cidade não entende tão grande, principalmente no plano piloto, não entende a dor tão grande da segurança pública que o país vive hoje, né? Que é muito, muito sério. Em especial Fortaleza, São Paulo, entre outras, Rio de Janeiro, entre outras cidades do Brasil que sofrem muito com a violência pública hoje. Obrigado, senhores. Né? Mais um dia aberto os trabalhos. Espero que seja com muito sucesso. Muito feliz a todos aqueles que vieram de fora para contribuir nessa missão. Isso aqui vai ficar nos anais da casa, está sendo transmitido pelo YouTube. Tá? Então, para ficar nos anais da casa e a gente conseguir, de fato, usar isso como matéria-prima para uma discussão que é do Brasil, de todos nós, e precisamos fazer acontecer. Obrigado, bom dia e um ótimo trabalho a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela abertura aí dos trabalhos. Realmente é um tema, talvez, dos mais sensíveis, né, do Brasil hoje, que é a segurança pública. A gente fala tanto da questão do impacto disso na vida das pessoas físicas, mas a gente precisa, como coalizão das frentes, trazer essa perspectiva do setor produtivo e como isso impacta os CNPJs, né? Então, vamos começar os nossos trabalhos. Eu queria convidar para a mesa, aqui para o primeiro painel, o Dr. Dan Ginsburg, vice-presidente da FEComércio de São Paulo. Também o João Henrique Martins, cientista político, especialista em economia ilícita e políticas de controle do crime. E a gente vamos adaptando aqui nossa mesa aqui com também os convidados Tiago Carvalho, assessor econômico da FEComércio São Paulo, e o Dr. Lázaro de Sá, que é o consultor jurídico da ABESE, dos Sistemas de Segurança Eletrônicos. Para compor a mesa, por favor. Bom dia. Bom dia, doutor. Vai? Tranquilo? Fica à vontade. Bom, vamos começar aqui nossos trabalhos. Eu vou passar a palavra para o Dr. Dan Ginsburg, vice-presidente da FEComércio São Paulo. Vamos tentar sempre, para preservar o tempo de todos, manter o tempo de 10 minutos de fala, mas o senhor fica à vontade e tem a palavra, doutor Dan. Olá, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui em Brasília, conversando com vocês. Eu sou presidente de um sindicato que representa os empresários na cidade de Taubaté e mais algumas cidades da região, são mais 15 cidades médias, cidades pequenas. E vim trazer para vocês aqui a nossa dor aqui, a dor aqui dos CNPJs, viu, presidente? O senhor falou aí de pessoas físicas e eu vou trazer a dor aqui dos nossos CNPJs. A gente representa empresas pequenas, médias e grandes, mas na maioria das vezes pequenas empresas, pequenos empresários, que têm ali 3, 4, 5 colaboradores ali no máximo, né? E o que está acontecendo hoje é uma situação, né, de calamidade pública. A gente tem ali a pessoa chegando no seu estabelecimento pela manhã e o estabelecimento ali foi arrombado, foi roubado, né, computadores, né, coisas da loja, ou seja, são, né, muitos prejuízos. No dia 20 de janeiro, a gente fez uma reunião lá no nosso sindicato. Levamos aproximadamente 80 empresários para conversar com o novo prefeito que tinha tomado posse há 20 dias. E, pasme, senhor presidente, nós perguntamos para a plateia quem já tinha sido ali roubado, furtado. Todos, sem exceção, levantaram a mão. Pela segunda vez, metade levantou a mão. O prefeito, né, quase caiu da cadeira, o secretário de segurança quase cai da cadeira, porque assim, é uma situação complicada. Nós lá estamos fazendo a nossa parte, né,
estamos tentando trazer tecnologia para o setor. A cidade de Taubaté, especificamente, tem um setor de vigilância. Estamos agora conversando com os empresários para ligar esse setor, essas câmeras na prefeitura. É um trabalho aí de formiguinha, mas que a gente sabe que vai acontecer. GCM está sendo, né, ampliada. Lá em São Paulo, a gente tem uma coisa chamada atividade delegada, que eu não sei se é do conhecimento dos senhores, mas funciona assim: a prefeitura compra da Polícia Militar aqueles profissionais que estão trabalhando, estão de licença ou estão no seu contraturno ali, e esse pessoal pode trabalhar. Eles trabalham fardados, com as armas, com o carro da Polícia Militar, e isso tem facilitado. Mas, para isso, a gente precisa de verba, e a prefeitura lá se encontra numa situação bastante desesperadora. Agora, o que a gente sente é que a legislação tem que ser melhorada, gente, tem que ser apertada, né? Hoje as pessoas têm muito medo ali de fazer um boletim de ocorrência. Muitas vezes aparece, o crime diminuiu, o crime aconteceu, né? As estatísticas às vezes são benéficas, mas a gente tem ali o empresário com muito medo de fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Porque aquela pessoa ali que entrou na loja dele, 5 minutos depois está de volta ali, né? Então, a tal da audiência de custódia aí tem sido aí um tiro no pé, não tem funcionado e tem trazido medo, né? Inclusive porque quem que vai fazer uma denúncia se em seguida a pessoa vai estar ali de novo rondando ali a loja, né? E um crime que, na minha opinião, é o pai né? O pai, a mãe de todos os crimes, é o crime de receptação, né, gente? Tudo começa ali, né? Não teria razão das pessoas roubarem, né, pegarem aqui o meu celular, pegarem ali o computador, se não tiver alguém que compre. Então, as penas são extremamente brandas, facilitam a vida aí desse meliante aí, dessa pessoa, e a gente tem que apertar o parafuso. Então, isso faz com que exista, né, esse clima aí de impunidade, né? As pessoas são presas, são soltas, as pessoas levam aí, o meu antecessor aqui falou de cabos de celular. Lá na cidade de Taubaté, o prefeito teve uma avenida que foi construída, ele enterrou os cabos, né, de energia, que é uma coisa, né, que deixa a cidade bonita. Um mês depois, as ruas estavam às escuras porque o pessoal levou os cabos. É mais fácil levar, né, o cabo que está enterrado do que o que está lá em cima, mas seria cômico se não fosse triste, né? Então, isso nos deixa muito, muito chateado. Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, sim, ajudar aí a questão da tecnologia, ajudar com as câmeras. Inteligência artificial está chegando, vai facilitar a vida aí da polícia, vai facilitar a vida aí das pessoas que têm esse dever aí de nos proteger, mas também os senhores aqui, né? Estamos aqui para sensibilizar aí os senhores deputados, a Câmara dos Deputados, a que endureçam essas leis que, na nossa opinião, têm sido extremamente brandas, têm facilitado a vida aí dessas pessoas, e isso tem nos trazido muitos e muitos problemas. Então, fica aqui a dor aqui do pequeno empresário. Eu fico imaginando, e se isso acontece, né, em São Paulo, né, como é que não é nos outros estados, né? Ontem, conversando aí com o deputado federal de Alagoas, ele contou exatamente os mesmos problemas. É exatamente a mesma coisa que acontece no Brasil todo. Então, uma parte da resposta está aqui com os senhores. Então, por favor, vamos agir. Era isso.
Obrigado, doutor Dan. Obrigado pela sua parte aí, pelas palavras aí. E realmente é um pouco do que o Rodrigo falou, né? O crime organizado entendeu que a parte dele já não está mais na questão do tráfico de entorpecentes. Ele já entrou no comércio legal por vias ilegais, né? Então, realmente, a situação tá ficando muito complicada. Eu queria aproveitar, convidar o deputado Júlio Lopes para tomar meu lugar na mesa, para ele fazer a palavra dele. Estamos honrados aí pela sua presença, deputado Júlio. Se puder subir aqui, por favor. Tudo bem? Bem, gente, bom dia a todos. Fico muito feliz que estejamos reunidos aqui para tratar de um tema tão relevante, nada mais importante. Rodrigo, tudo bem? Agradecer ao Marinho, obrigado aí, a frente parlamentar que você organiza e preside. É muito importante para esse momento nosso do país. E adorei aquele teu discurso de inauguração, já te falei uma vez, e não canso de repetir que você foi muito feliz naquele dia. Aliás, é sempre, mas naquele dia em especial. Eu, na realidade, tenho me mobilizado muito com relação à prática das organizações criminosas desde o início da minha vida parlamentar. Tive a honra de participar da CPI da pirataria numa condição muito importante, presidi-la no final. E, naquela época, nós conseguimos tentos muito significativos para a diplomacia parlamentar brasileira. Nós fomos, inclusive, distinguidos com um prêmio nos Estados Unidos. Fui recebido pelo presidente Biden na biblioteca do Congresso americano, onde recebemos uma congratulação pela atuação da CPI em função do combate ao crime organizado, principalmente na área da indústria fonográfica, na pirataria de produtos, gêneros esportivos, enfim. E, igualmente na França, igualmente na Interpol, onde tivemos um evento muito importante. Naquela época, era um policial americano, que era o secretário-geral da Interpol. Ele tinha sido chefe da segurança pessoal do presidente Clinton. Ele chamava Ronald, e ele era cubano. E ele ficava muito interessado como o Brasil tinha uma liberdade de empreendimento criminoso muito rápida naquela época, né? Isso era em 2002. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer que essa situação só piorou. Essa situação só se degradou. Porque eu tenho a impressão que depois daquela grande atuação que nós tivemos, porque naquela época nós prendemos o Lau Quinchong, eu não sei se vocês lembram disso, ele era o maior contrabandista do Brasil, ficou anos preso. Nós prendemos o Lobão, que era o maior pirata de cigarros brasileiros, ele tinha um controle enorme da pirataria de cigarros, e hoje a verdade é que a pirataria de cigarros é um crime de 10 bilhões de reais. A pirataria de bebidas é um crime de 50 bilhões de reais. A pirataria e a contrafação na área de combustíveis é de 62 bilhões de reais. E aí está o Pedro, a gente fazendo um trabalho, né? Mas o que de fato a gente precisa? E a CNI está fazendo um esforço muito grande, e eu tenho feito parte dessas reuniões, e aí quero agradecer a todas as confederações, federações, todo mundo que está trabalhando nesse sentido. A gente fez uma reunião de um material muito grande para trabalhar em conjunto aqui no Congresso e dar celeridade a esses processos. Mas uma coisa que é importante, eu acho que todos aqui entenderem, a gente consensar isso, é que a grande maior parte dos brasileiros não percebe muito essa questão. Você estava falando, Dan, de uma coisa fundamental, que é a receptação. Sem receptação não tem o crime, pelo menos o crime material não tem. Crime financeiro e outros crimes, obviamente, até o crime de combustível também não demanda um crime de receptação. Mas para a maioria dos crimes, das modalidades criminosas, o crime de receptação é fundamental para a sua cadeia, para a sua estruturação. E, lamentavelmente, o brasileiro médio não entende isso como crime. Lamentável, mas as pessoas não entendem que isso é crime. As pessoas não entendem que o crime de pirataria é crime. É incrível, mas
Eu muitas vezes fiz atividades de apreensão nas ruas e as pessoas são contra a apreensão, elas acham que aquilo é um benefício que a população tem de comprar um produto de marca numa outra condição de preço. Agora, ninguém lembra que com isso morre um monte de gente comprando remédio falsificado, que com isso um monte de gente está tomando uísque, que não tem nada a ver com uísque. Lá no Rio de Janeiro, a Delegacia de Pirataria, esse ano, já apreendeu umas 2 ou 3 vezes o mesmo cara que vaza uísque para vender para os grandes eventos no Rio de Janeiro, e ele invasa aquilo lá, sabe Deus lá como, e a pessoa toma, e tem, obviamente, consequências de toda a ordem, mas a sociedade e as pessoas não entendem que isso seja uma atividade criminosa, por mais espantoso que seja. Então, eu estou abrindo aqui essa fala, porque eu tenho sempre, nas atividades que conduzo, eu sou deputado de 5º mandato, portanto, estou bem velho aqui na casa, né? A gente se move no Congresso Nacional a partir das demandas da sociedade. A gente se move no Congresso Nacional e no conjunto da sociedade de uma maneira geral, porque a imprensa também é assim, de maneira geral, toda a sociedade se move a partir dos pleitos da própria sociedade. E quando a sociedade não entende uma atividade, ou quando ela não entende alguma coisa, é muito difícil de haver uma mobilização e de haver um avanço congressual em relação àquela matéria. E não é aqui, em qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho lá na CNI me esforçado muito, que a gente precisava, de alguma maneira, e eu não sei como, se soubesse, já teria empreendido nesse sentido, de tentar mostrar às pessoas que essa atividade é a atividade que desestrutura a sociedade. Ela é a atividade que permite a grande criminalidade. Ela é a atividade que faz a grande desorganização social. Quando você tem um crime da monta de 62 bilhões, e que você, ali, só o crime de subtração do consumidor, que é você chegar no posto de gasolina e comprar 1 litro e receber 700 mililitros, e esse litro está adulterado, que é um crime que vai direto contra o consumidor, ele monta 12 bilhões de reais, aproximadamente. E a gente não tem controle e não tem o desejo e não tem o entendimento do consumidor de que isso pode ser controlado. Então, eu fico assim em cima da ANP, todo dia fazendo um trabalho, todo dia faço notificação com eles lá, que a gente precisa criar algo muito simples. E aí, sim, eu acho que é uma grande solução para todos nós pensarmos e vermos como é que a gente pode empreender, é a grande digitalização do país. Só tem um jeito de resolver essa criminalidade de uma maneira mais efetiva, que é a gente ter mais digitalização, a gente ter mais controle digital sobre todas as coisas. Na área de bebidas, por exemplo, Rodrigo, eu não entendo como é que a Receita Federal do Brasil suprimiu a verificação eletrônica das bebidas brasileiras. É algo curiosíssimo, porque nós desenvolvemos uma tecnologia, toda bebida envasada no Brasil era tributada eletronicamente, por envasamento controlado eletronicamente. Subitamente, depois de anos desenvolvendo essa tecnologia, a gente não tem mais hoje a digitalização, a cobrança digital sobre as bebidas, o que faz com que a gente perca também o controle. Da mesma forma, quer dizer, os cigarros, a gasolina, eu não sei, mas a gente pode perfeitamente, em países subdesenvolvidos, como é o nosso caso nessa matéria, a gente tem marcadores na gasolina, tem marcadores no álcool, tem marcadores que fazem a verificação de veracidade daquela substância. É algo que a gente pode fazer desde que a gente tenha digitalização do processo para fazer o acompanhamento e o monitoramento. Então, o que nós propusemos aqui, está para ser votado aqui na Comissão de Minas e Energia? É uma operadora nacional do sistema de combustível, porque essa operadora, ela de forma digital, o Brasil tem muito pouco posto de gasolina. Parece uma coisa enorme, mas não é. São 40.800 e poucos postos só. Cada posto brasileiro tem, em média, 4 bombas. Portanto, são 120 mil bombas, não é 60 mil bombas. Não é nada significativo, é alguma coisa muito simples da gente monitorar. Eu diria que em 6 meses, se a gente tomar uma decisão, todas as bombas de gasolina no Brasil podem ser monitoradas e a gente acabar
com esse controle. E no final do dia, a gente saber quanto o Brasil abasteceu de etanol, de álcool, de gás, de gasolina, de diesel, com um controle maravilhoso. Aliás, controle que a Argentina faz desde a década de 90 e a gente não faz ainda hoje no Brasil. Mas isso tudo para avançar é uma luta, uma guerra. Tem anos que eu estou aqui nessa luta. Agora, finalmente, a gente tem consensado. O governo parecia que ia avançar nessa matéria. O ministro Alexandre Silveira tem dito que ele está de acordo com isso. A matéria está para ser votada aqui na comissão, mas a gente tem hoje um processo difícil aqui, né? Porque o PL está obstruindo as votações, então não tem andado. Mas eu acredito que a gente vai votar isso. E aí, na área da mineração, ô João Henrique, isso pode ser ainda melhor, porque o Brasil, eu vou te falar, uma das grandes soluções do Brasil está na área da mineração. Nós somos certamente um dos países mais ricos em minérios do mundo. Eu costumo dizer, eu sou da frente parlamentar da área nuclear, eu não sei se vocês sabem, a gente tem 306 mil toneladas de urânio cubado, medido, quantificado, com técnica de extração elaborada. É um livro feito em 1985. Já tem todo o levantamento do urânio que pode ser extraído, com cubagem e com medida e metodologia de extração, estudo feito pelo Instituto Nacional de Geologia. Com, obviamente, 20 anos atrás, hoje com as novas metodologias, se a gente for fazer essa pesquisa, vai ter 600 mil toneladas. Mas só essas 300 mil toneladas já dá 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares. A gente está lá com a margem equatorial, agora estão dizendo que vou permitir as pesquisas de reestruturação e resgate fauna marinha, mas não avança. Esse projeto que a gente está defendendo aqui, de Santa Quitéria, no Ceará, ele tem um condão de produzir só de urânio 2.400 toneladas por ano. Sabe quanto é que dá isso só de royalties? 550 milhões de dólares de royalties. Então, são soluções muito rápidas de serem empreendidas, de bilhões de reais, que a gente poderia colocar a favor da sociedade brasileira, e com uma coisa muito simples. E em Minas já está funcionando. Isso aí, até valeria a pena vocês da Livre Mercado organizar uma excursão lá para ver. Porque a gente fala, parece que é uma ficção científica, parece que é uma coisa do outro mundo. Em Minas, a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu um controle digital para acompanhar a mineração em Minas. No que consiste isso? Coisa mais simples do mundo. Aliás, eu aprendi isso no Rio de Janeiro com a empresa chamada AGEA. Olha que interessante. Ô Dan, ô Thiago, eles contrataram um satélite russo, israelense. O satélite passa pelo Rio de Janeiro de 14 em 14 dias. Ele não vai todo dia, só passa de 14 em 14 dias. Mas ele é um satélite tão poderoso que ele consegue, debaixo de um edifício de 10, 20 andares, chegar a 30 metros de profundidade embaixo e ver se tem água, se está vazando água, se está, enfim, perdendo-se água. Então, qual era o desafio da empresa? A empresa precisava dobrar a sua capacidade de limpeza de água, dobrar o Guandu. Uma obra de bilhões, porque, você dobrar o saneamento de água do Rio de Janeiro é uma coisa estratosférica, não é? Então, eles contrataram esse satélite. Em 6 meses, eles economizaram 5 milhões de novos litros d'água. Sabe por quê? O satélite passa de 14 em 14 dias, mas ele sozinho, ele estabelece os maiores vazamentos lá a não sei quantos quilômetros de altura. Ele estabelece aonde está o vazamento, ele manda para o centro de controle operacional a ordem de prioridade pelo tamanho do vazamento, tudo ordenado digitalmente. E a companhia só vai mandando os carros da manutenção ir atrás dos vazamentos. Com isso, conseguiram economizar 5 milhões de litros de água, o que representaria bilhões de investimento para fazer uma obra em que você pudesse estar produzindo essa nova quantidade adicional de água. O que eu fiz? Eu peguei o nome da companhia, mandei para a ANP, e disse, por que a ANP não contrata o mesmo satélite, que já faz esse serviço, portanto, por uma fração pequenininha do valor, e controla todos os dutos e todo o vazamento de óleo, gasolina, etanol, álcool, gás, tudo que tiver, com o mesmo satélite. Por óbvio, porque aquilo não ia gastar nada,
e você ia saber onde está vazando. Não é? Então, nunca foi feito. Já intimei várias vezes para que seja feito, e a gente toda hora descobre no Rio de Janeiro dutos da Petrobras sendo vazados. Agora, inclusive, os bicheiros descobriram isso, vazaram no ano passado, durante 9 meses, um dos dutos de maior vazão da Petrobras, durante 9 meses, roubando dezenas e dezenas de caminhões por dia. Isso tudo, Rodrigo, com primeira página de jornal, com o Jornal Nacional, não é que, eu estou falando um negócio assim. E essa matéria do satélite, inclusive, quem quiser ver, é só entrar na internet aí e botar no Jornal Nacional, que também tem lá o satélite. Então não é nada de segredo de ninguém, não é nada do outro mundo. Mas voltando então a Minas, que eu acho que vocês deviam fazer uma excursão, a gente devia fazer isso, porque é só ir lá e ver. Eles contrataram vários satélites, que agora são coisas baratíssimas, e estão monitorando cada mina com um conjunto de satélites. E você tem um software que você vê qual satélite está mais próximo. E aí, por tecnologia, ele pega aquele satélite que está mais em cima daquela mina. Por uma fração de preço, aquele satélite identifica a quantidade de minério retirada, qual é a quantidade de minério remanescente, quanto de minério foi transportado, que forma o minério foi transportado. É muito usual roubar. Eu não sabia que se roubava minério de ferro, né? Porque se rouba tudo, mas eu não sabia que alguém levava 30, 40 caminhões para roubar minério de ferro. Pois bem, agora, esse minério não é mais roubado. Por quê? Porque com satélites, você vê o caminhão chegando, você vê o caminhão retirando, depois você vê a trajetória do caminhão e vê onde ele vai despejar. Por tecnologia, a Secretaria de Minas hoje, olha que interessante, gente, que por isso que eu estou te falando que a solução só está no digital. Olha o que eles estão fazendo lá em Minas, que interessante. Aonde foi depositado o ferro roubado ou o mineral roubado, automaticamente eles identificam a terra por georreferenciamento, vão, por inteligência artificial, aos cartórios no registro de quem está aquela terra e automaticamente eles lavram as multas para a companhia detentora daquela terra e atribuem nos CPFs das pessoas detentoras daquelas empresas está chegando o nosso presidente aí, Passarinho, bom dia, querido. E eles automaticamente emitem, então, uma multa no CPF do dono daquela empresa que está recebendo o minério irregular. Então, você não só onera a empresa que recebeu, porque a terra tem um dono. O dono é uma empresa. A empresa tem um sócio. Você, automaticamente, sem mão humana, todo o processo é feito de forma digital, ordenada e processada para que a Secretaria de Meio Ambiente possa fazer os controles. Então, eu não quero me alongar, mas eu estou dizendo o seguinte, soluções existem, a gente precisa convencer a sociedade de que esse investimento vale a pena, convencer a sociedade que viver na legalidade vale a pena, de que crimes como receptação e outros são crimes, e a gente avançar nesse processo difícil que é o combate à grande criminalidade do país. Eu me alonguei um pouco aí, me desculpa, vamos passar e seguir a palavra aí, mas o tema é muito estimulante. Quem falaria agora? Quem vai falar agora? Quem? É o João? Alô? João Henrique. Então, João, por favor. Eu preparei aqui Isso. Bem, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou João Henrique Martins, cientista político. Na verdade, eu atuo há 25 anos nessa área de políticas de controle do crime e controle da economia ilícita. E é muito bom ouvir tua fala aqui, deputado, porque endossa como esse é um desafio fundamental para a geração há muito tempo. O senhor citou de 2002, o CPMI, que já tratava de operadores dos mercados ilícitos. São mais de 2 décadas que o problema começou a ser identificado, mas nós temos uma longa agenda para começar a resolver o problema. Ela não é simples, pelo contrário, o problema é extremamente complexo, porque ele é pouco intuitivo. A gente percebe a vitimização, mas a gente tem é natural essa dificuldade de estabelecer por que ela ocorre, de onde vem essa vitimização, como é que a gente consegue controlá-la. Então, um pouco o meu papel aqui como policymaker
é tentar organizar o tema em partes para que todos os interessados consigam enxergar os pedaços ou os segmentos dessa grande dor da sociedade civil, né? E principalmente chegar no último item, que é como é que a gente constrói uma solução. Existem experiências internacionais sobre isso. Eu dediquei minha vida profissional inteira a fazer. Eu tenho uma parte da minha carreira na polícia, onde eu fiz cooperação internacional, atuei na inteligência da Polícia Militar em São Paulo, outra parte na atividade acadêmica. Eu estou ligado ao Instituto de Relações Internacionais da USP, como professor associado de alguns cursos e como estudante em vários cursos, em várias atividades que fiz, e também ao setor produtivo. Sou consultor e fui por muitos anos consultor da Fiesp. Inclusive, a gente construiu lá o primeiro mapeamento com dados primários sobre mercados ilícitos do país, que é o Anuário de Mercados Ilícitos, e a primeira pesquisa de vitimização. Esses dois materiais serviram de base para a Força-Tarefa da OCDE, quando ela formou a Força-Tarefa em 2015 para enxergar a dinâmica dos mercados ilícitos no planeta e como isso impacta o setor produtivo. A única informação que eles tiveram técnica do Brasil foi esse trabalho que a gente produziu lá ao longo desse período. Então, é um pouco um resumo aqui de uma proposta de agenda, de como é que a gente lida com esse assunto e como que a gente consegue caminhar para uma solução. Porque todo problema complexo, ele precisa, no final, de uma solução que as pessoas entendam, né, para poder fazer avançar. Eu sempre trago como referencial a questão da estabilidade econômica, né? Imagina lá o Plano Real sendo explicado em detalhes para as pessoas, antes dele ser executado. As pessoas percebem os efeitos. Hoje em dia, todo mundo fala em tripé de estabilização, né? Então, eu vou pedir aqui para... Tem um microfone aqui, se eu puder ficar em pé, porque é cacuete de professor, né? Tem que ficar... Pois bem, e a própria organização aqui é baseada na experiência internacional de enfrentamento a problemas como esse, ok? O primeiro item... Tem um passador? Então vou deixar nesse porque ele é gigantesco, então eu vou tratar esse tema e depois, quem quiser, eu posso disponibilizar. Primeiro aspecto, a gente tem que separar o que é a consequência da atividade criminal do problema original que causa, mas, na verdade, é o gerador dessa consequência. O que é a consequência? É a vitimização de pessoas, empresas e meio ambiente. Essas três dimensões de vitimização não foi definida por mim. Nós temos um tratado internacional de 1984, que chama Princípios e Diretrizes de Proteção das Vítimas da Criminalidade, definido no Conselho de Segurança da ONU, dizendo que vítima é pessoa, empresa e meio ambiente, né? E pessoas inclui aquelas que são vítimas diretas e as pessoas que atuam para proteger as pessoas, no caso, os policiais e segurança. Por que isso é importante? Porque já começa o primeiro item que conecta com a solução. Porque o Brasil é signatário desse tratado e, lá no artigo 4º, estabelece que é determinante para que os países construam legislação de proteção individual aos 3 tipos. Então, ter uma legislação que coíba o mercado ilícito no minério está contemplado num tratado internacional. Por que não foi positivado até hoje? Ter uma legislação que envolva as pessoas no processo penal. A vítima é ignorada no processo penal hoje. Os processos de modernização da legislação penal, por exemplo, votar a audiência de custódia, definir a progressão de pena, todo o debate, é só ver as notas taquigráficas das últimas comissões, é um debate sobre a relação entre o Estado e o preso. Não é uma relação entre o Estado, o preso e a vítima, no sentido de que afrouxar ou aumentar os casos de progressão de pena, ou flexibilizar a audiência de custódia, no formato que ela é hoje. Você consegue deixar criminosos ricos e extremamente complexos soltos. Isso aumenta ou diminui a segurança das pessoas? Eu tenho um mandato internacional, tenho um tratado internacional de direitos humanos, dizendo que isso é contrário à aplicação dos direitos humanos. Por que nós não usamos isso até hoje? Porque isso não está na base da nossa legislação de proteção social, que é o Código Penal, o processo penal.
Por que isso não define, por que isso não põe limites à progressão de pena e trata o tema para evitar a consequência da atividade criminal como primazia, né? Então, esse é o primeiro item que é importante trazer para o debate. Nós ignoramos as vítimas. E aí a gente passamos apenas a contá-las. Então, eu tenho a quantidade de homicídios, quantidade de roubos, mas ela em nenhum momento entra. É como se nós estivéssemos falando de analfabetização no país, e aí eu tenho um número de analfabetização, mas na hora de construir a política de educação, eu ignoro completamente a redução do número de analfabetos, ou então a diminuição dos investimentos para que as crianças sejam alfabetizadas. Percebe? O diagnóstico, as soluções que têm sido construídas nos últimos 40 anos, elas estão desassociadas do problema original. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós estamos falando do empilhamento do número de vítimas, pessoas, empresas, meio ambiente. Então, mas quem causa isso? Não é a capacidade intelectual de um membro do crime organizado que nos levou a esse nível, a esse alto nível de vitimização que existe no país hoje. O problema, o que causa esse alto nível de vitimização, é o incentivo da lei produziu enormes mercados ilícitos. Vou dar um exemplo. Hoje, no estado de São Paulo, o mercado de celular, esse é um dos dados que a gente calcula, algo em torno de 10% desse mercado é operado por uma empresa chamada crime organizado. Outra parte desse mercado, o market share, é da Samsung, a outra é da Apple, mas tem uma delas que é crime organizado. Algo em torno de 5%, 6% do mercado de peças de veículos em São Paulo é operado pelo... Só te ajudar aí. Mercado de telefones, o mercado vende 50 milhões de telefones, 10 milhões são roubados, 10 milhões são do crime organizado. Tá vendo? No setor de eletrônicos é gigantesco, no setor de peças de veículos, e de veículos mesmo, que aí a gente pode entrar aquela coisa do veículo clonado, né? Então, ele vende a peça, que pode ser de um veículo roubado, pode ser de contrabando, né? O veículo pode ser clonado. O mercado ilícito de veículos, que ocupa aí 5%, 6% do total de mercado, se você juntar o market share do mercado ilícito de veículo mais o market share do mercado ilícito de eletrônicos, só os dois, olha só o tamanho disso, só os dois são responsáveis por 40% dos crimes violentos em São Paulo. Eles são responsáveis por 40% da vitimização por crime violento, dois mercados, que operam como qualquer outro mercado. Ele tem um ciclo. Alguém produz, alguém transporta esse produto, um atacadista recebe ele, transforma em dinheiro, como o Dante escreveu aqui em relação a... Esse atacadista tem um distribuidor que vai levar para a ponta do varejo e você vai ter um varejista. Ao final, eu tenho uma grande cadeia, uma cadeia financeira ilícita. Cada um dos 5 setores que eu descrevi, eles têm uma margem significativa. Todos os mercados operam da mesma forma. Então, não é o mercado da cocaína, do celular, do veículo. Todos eles se valem da extrema fragilidade da legislação penal em reconhecer operadores nessas 5 fases. Quem é o produtor do mercado ilícito de celular? Quem rouba o celular, mas também quem traz o celular contrabandeado. Quem é o produtor do mercado ilícito de veículos? Quem rouba o veículo, mas também quem traz para o país a peça contrabandeada, de freio e assim por diante. Quem é o produtor do mercado de defensivo agrícola? É quem faz a falsificação, a contrabandeação, o contrabando. O que eu quero destacar aqui? Pouco importa o tipo penal. Pode ser roubo, pode ser falsificação, pode ser contrabando. A legislação não pode mais olhar o comportamento, a tipificação, desassociada do papel econômico dele. Quem diz isso? A OCDE. A OCDE diz isso desde 2014, 2015, quando foi feita a primeira organização da Força Tarefa. Por que a OCDE se preocupou com isso? Porque este problema tem absorvido parte importante
da capacidade econômica dos países, principalmente no modal da cadeia logística. Ela tem sido constantemente contaminada com produtos ilícitos. Esses produtos ilícitos, quando eu digo contaminada, é nos dois sentidos. Contaminada porque parte da cadeia logística está sendo paga, por exemplo, para levar soja, mas, na verdade, está levando cocaína, né? E contaminada do ponto de vista do produto, porque quando chega uma carga de soja ou açúcar na Europa contaminada por cocaína, a carga tem que ser destruída. E aí tem uma série de implicações legais. O sentido contrário é a mesma coisa. E o financiamento dessa grande cadeia legal é o financiamento do próprio crime, porque há tantos criminosos interessados nos nossos celulares, porque ele tem um mercado ativo, eu tenho um atacadista pronto para receber isso. Nós vemos mapeando esse mercado desde 2012, 2013. Hoje, ele só evoluiu. Hoje, celulares roubados no Brasil, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio, são exportados para países africanos. O Brasil se tornou uma potência econômica do crime em várias áreas, por uma única razão. Vamos lá para a causa. Baixo custo do crime no Brasil. O que é o baixo custo do crime? Me permita aqui fazer uma breve explicação. A impunidade faz parte do conceito do baixo custo do crime. A impunidade é quando há o crime e não há nenhuma punição. Mas, junto com ela, eu tenho um outro problema, que é quando a punição ela é desproporcional, ela é muito frágil, ela não desestimula o criminoso a continuar agindo. Um reflexo disso é o dado da incidência. Eu fiz 2 trabalhos de cooperação internacional quando eu era policial. E eu sempre tive algumas perguntas básicas ali como pesquisador para fazer com os colegas. Eu perguntava, o que é reincidência para você? Qual é a quantidade de vezes que você prendeu alguém que para você é uma reincidência problemática, deputado? Ele dizia o seguinte, 3 vezes? Eu nunca ouvi um número maior que 3. E eu estou conversando com policiais dos Estados Unidos, da Europa, do Paraguai, ok? Há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu saí da polícia, a reincidência alta, média, era 10, 15. Alta, aquele caso que chamava a atenção, era 30. Eu acabei de ter uma passagem agora na Secretaria de Segurança de São Paulo, apoiando ali no Centro Integrado, fiz um grande projeto lá com o secretário Derrite e o governador Tarcísio, e a gente preparava dados, inclusive, para serem publicados. Nós encontramos casos com 58 passagens pela mesma atividade criminal. É evidente que a legislação não causa dissuasão e não causa incapacitação. Esses 2 conceitos são 2 conceitos da teoria econômica do crime, formulados por um Nobel da Economia, onde ele crava, você controla crime dissuadindo o comportamento criminal, e você só dissuade o comportamento criminal ou pela presença, a eficiência, obviamente, da polícia, mas precisa ter a legislação para incapacitá-lo. O que quer dizer a incapacitação? Uma vez preso, processado legalmente, respeitados os direitos individuais do preso, ele tem que ser incapacitado para a atividade criminal. Ele deve perder todos os bens, todo o patrimônio que foi recolhido ou que foi ganho em razão da atividade criminal, ele deve ser desassociado das suas conexões. Quem atua no mercado sabe que network é tudo no mercado, então eu tenho que ser desassociado. Então, primeiro, a legislação precisa entender aquele comportamento como comportamento que deve ser dissuadido. Isso tem que estar na lei, ele tem que ter uma resposta proporcional. Não faz sentido um traficante que carrega a droga o tempo todo ou é um especialista no transporte de drogas. Não faz sentido um indivíduo que é especialista no transporte de cigarro ilícito, de defensivo, ser tratado como um crime de menor potencial ofensivo. Ele é um homem de negócios do crime, responsável por uma dos 5 elos da cadeia logística, da cadeia de produção. Ele tem que ser enxergado dessa forma. É essa forma que a OCDE, por exemplo, enxerga e recomenda nos seus relatórios internacionais. Eu participei da formulação de algum deles. E é essa forma, insistentemente, que não é debatida no Brasil. A gente precisa trazer isso. É possível fazer isso preservando os direitos individuais e os direitos humanos de todo e qualquer acusado. É possível fazer isso com o envolvimento do setor privado. Aliás, só é possível fazer isso com o envolvimento do setor privado, porque é ele que produz informações para controlar toda a cadeia logística. E é necessário fazer isso para proteger a população e evitar esse altíssimo nível de vitimização.
Você pode ter o celular roubado em qualquer lugar das grandes cidades, das grandes democracias, mas é baixíssima a chance de ser morto por isso. Você pode ter a tua carga envolvida numa contaminação por conta de contrabando e crime, mas é baixíssimo a chance tanto do seu funcionário ser morto por isso, quanto de você ter um impacto na cadeia logística de maneira estrutural por conta disso. Então, os nossos erros estão em não conseguir identificar a causa. A causa é, nós temos um sério problema estrutural na nossa legislação penal, ela está o tempo todo sendo discutida na relação Estado e preso. Nós tiramos a vítima da equação. Quando eu trago de novo a vítima para a equação, aí eu começo a ter que justificar cada ato, se ele aumenta ou diminui o risco das pessoas serem vítimas. E, por final, para encerrar aqui a minha fala, eu entendo, deputado, que só uma reforma ampla do sistema de justiça criminal, composta por esses vários projetos que estão sendo apresentados. O Instituto Livre Mercado acabou de apresentar um projeto que tem uma estrutura, tem uma coluna vertebral assim, muito precisa, ela vai direto na questão do custo do crime. Só que eu tenho uma... O deputado Júlio Lopes apresentou esse projeto, acabou de apresentar esse projeto na Câmara. A gente vai pedir para todos os presidentes das outras frentes parlamentares, que ele é o presidente da Frente pelo Brasil Competitivo, e a gente vai pedir para todas as outras frentes produtivas, deputado Joaquim Passarinho, deputada Carol Detoni, o Senado, que a gente também está tentando ver se as duas casas discutem esse tema, que é um tema absolutamente nacional, mas o deputado muito corajosamente, porque o risco é gigante, obviamente, para isso, mas até para é um problema de toda a casa, de vários pontos, de todos nós. O deputado já apresentou e eu acredito que todos os outros demais presidentes também farão assinatura desse projeto, já inicialmente, para a gente tocar essa questão. Bem, e aí, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o caminho é a conjunção desses projetos. Por que eu estou dizendo conjunção? Nos 2 anos anteriores, houve uma organização de trabalho na região chamada Sul-MASP. São os 3 estados do Sul, o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por que os 5? É o que liga a parte mais ativa economicamente da fronteira com o principal centro, que é São Paulo. Nós trabalhamos por 2 anos ali na época para apresentar projetos. No último slide, por favor. O último. Tem ali tem um texto ali, tem uma mensagem. Isso, é esse aí. O projeto ele percorreu 2 anos ali de trabalho. Parte dele foi apresentado por alguns governadores, parte foi apresentado por alguns deputados que estavam ali próximos. Mas o que a gente percebeu? O problema é muito complexo. Ele tem várias iniciativas. Eu acredito que um projeto conduzindo ou liderando isso, como o projeto que foi apresentado, faz todo sentido, mas tem muitas alternativas que precisam ser consideradas junto com ele, que tratam, por exemplo, da questão do operador logístico, alguns foram apresentados, e talvez, deputado, isso não seja só um projeto, né? Seja um grande texto de reforma que tenha que alterar alguns artigos da Constituição, principalmente relacionado à questão da progressão, criar uma série de instrumentos de governança, como o que o senhor citou, sobre a possibilidade do rastreamento digital de vários mercados, talvez um esforço maior sob a liderança desse projeto, mas trazendo um arcabouço maior de itens para a gente conseguir vencer um grande ciclo legislativo, mas avançar todos. E, ao final, queria concluir com isso, com um ato que recupere a questão da legitimidade da nossa legislação penal. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não reconhecem hoje a legislação penal como algo dela. A gente precisa recuperar essa legitimidade. E eu não vejo outro caminho a não ser utilizar alguns instrumentos de participação social, seja audiências públicas obrigatórias dentro desse processo de decisão, ou até terminar isso com um referendo, um plebiscito, de forma que traga este tema para o debate público de forma obrigatória. É assim que a legislação americana tem se mantido atualizada ao longo do tempo. Eu vi dispositivos na França e na Suíça fazendo a mesma coisa.
Porque quando a gente fica no debate técnico interno, se aumenta ou diminui a pena, se aumenta... Fica um debate tecnicista, excessivamente tecnicista, e desassocia das pessoas do mundo real. Quando você submete essas propostas que nós vamos elaborar aqui às pessoas, ela volta a ter legitimidade de verdade. É óbvio, as pessoas não vão discutir os itens, mas elas vão discutir o sentido. Isso é muito importante na legislação penal, porque, depois da Constituição, ela é a estrutura mais importante da sociedade, é o que garante o contrato social continuamente. E a gente vive uma crise crônica de legitimidade. Daí o surgimento de tribunais do crime, ou então situações como milícias, as pessoas se organizando para a autodefesa, simplesmente porque não confiam mais na lei. Então, acho que o desafio é gigantesco nosso em dois aspectos. Construir um texto que contemple toda essa complexidade, né, e trazer todos aqueles que precisam e têm demandas, e, no segundo elemento, conseguir, de alguma maneira, recuperar a legitimidade do sistema de justiça criminal. E eu não vejo outra maneira de fazer isso, e a experiência internacional mostra que é levando isso para um debate amplo e para a decisão das pessoas, né, quando elas são chamadas a se posicionar. Esse tema, então, é levar de novo a sociedade civil. Moisés Naim é um dos maiores especialistas sobre mercados ilícitos e atividade criminal no mundo. Eu gosto desse trecho do texto dele, onde ele crava, onde ele diz claramente, né? Nem os governos podem agir sozinhos, nem os políticos. A promoção da vontade política para confrontar o comércio ilícito, o crime organizado de uma maneira geral, deve ser um projeto de todos, no sentido do que o deputado destacou, inclusive, sobre a demanda da sociedade, né? Compreender essa ameaça significa fazer uma relação, né? Os pontos estão aí para ser conectados, mas o estabelecimento dessa relação é uma tarefa para a sociedade civil, ou seja, para todos nós. Como isso ocorre? Por meio da educação, mobilização e campanhas eleitorais. Um pouco o processo que a gente está fazendo aqui. As frentes são a sociedade civil trazendo a demanda. A gente precisa organizar ela tecnicamente, porque o problema é muito complexo. E a gente não pode perder mais um ciclo legislativo com soluções que não vão até o final do problema, né? O senhor destacou, desde 2002, nós estamos enfrentando esse problema com várias vitórias, inclusive, mas ele não recua. Talvez a gente precise mudar a estratégia e construir uma solução que seja tão complexa e tão grande quanto o problema. Desculpa pela extensão da fala aqui. Quero muito te agradecer, João. Foi ótima a sua fala aí. Muito obrigado. Queria pedir ao deputado Passarinho para ocupar aqui o lugar, por favor. Presidente, eu tenho uma outra audiência. Eu vim aqui primeiro, só me permitir, 3 minutos, daqui mesmo. Primeiro, ressaltar, eu acho que a importância dessa coalizão de frente. Tá? Mostrou a força disso na reforma tributária, né? Mostrou a força na época do marco temporal. Temos agora um novo desafio, que é a reforma da lei ambiental, né? Do licenciamento ambiental, não é da lei ambiental, do licenciamento ambiental, agilidade. E quando a gente se reúne... Bom, tem várias. Então, assim, eu acho que mostra que quando a gente se une, não por um partido, não pelas causas, né, a gente consegue vencer. Então, esse é um tema que, se você pensasse há 20 anos atrás, segurança pública não aparecia lá em 5º, 6º lugar em qualquer pesquisa, numa campanha política. Hoje é 1, 2, 3, 4, 5. Tudo é segurança pública. Né? E pior do que o João estava falando aí, que não só nessas áreas, o pior é que agora entrou na política. Né? O que é pior. Hoje, o crime organizado está se instalando dentro da política. Não só vendendo espaço na época de campanha, se você não pagar, você não entra, como financiando, nessa última eleição, vereadores e prefeitos. Participando diretamente, botando um membro seu dentro do Congresso. Então, eu acho que, se o Congresso não se mexeu até agora, né, entrou na porta, bateu na porta aqui já. Então está na hora da gente poder realmente enfrentar isso, não é fácil. Parabéns ao Júlio que apresentou. Nós apresentamos também lá pela frente, quando o Lewandowski esteve lá conosco, um projeto também pela nossa frente, porque achamos que só a PEC não vai resolver. Você não tem coisas básicas, né? Eu posso ter um CPF, eu posso ter um registro lá, o meu registro na delegacia lá do Pará, né? E posso ter uma no Rio. Quer dizer, eu não sou nem interligado. O preço do Rio não é o mesmo preço do Pará, porque ninguém sabe. Né? Porque, no mínimo básico, as polícias não são interligadas, o sistema não é interligado. O Júlio bate muito nisso. Por que eu tenho
um registro civil, um RG, eu tenho um CPF, eu tenho o número do PIS, o número do PASEP, o número... Que diabo isso? Não tem 12 números. Eu tenho um só. Porque o CPF não vale para tudo. Então, coisas simples, né? Que parece que a gente dificulta para... Então, bateu na porta e a ideia da gente estar nessa frente para poder trazer esse tema aí. O Júlio é um cara que sempre bateu nisso e insista e não pare, Júlio, de bater nesse setor. Talvez pelo Rio ser um grande problema nisso, talvez o carro-chefe, mas nós precisamos enfrentar. Senão, né, daqui a uns anos, eles estão comandando essa reunião, não nós. Né? Parabéns, Júlio. Eu que te agradeço, amigo Passarinho, e certamente com a frente parlamentar do empreendedorismo, que é muito forte, né, e com o Rodrigo lá, pelo livre mercado, a gente, na frente parlamentar lá do Brasil Competitivo, essa união vai poder dar um grande passo nesse sentido. Eu queria passar para o Tiago Carvalho, que é assessor econômico lá da FEComércio, para ele fazer a sua fala, mas eu queria registrar aqui, João, que não sei se é porque eu vivo no Rio de Janeiro, mas eu acho que hoje o maior problema da criminalidade é o espaço físico dominado, onde as comunidades vivem sob a lei do crime. Na verdade, hoje nós temos milhares de quilômetros do Rio de Janeiro em que o império da lei e o descortinho da lei está sob o controle da criminalidade, total. Quer dizer, são áreas, inclusive, hoje, isoladas de uma forma medieval. Eu não sei se vocês sabem, hoje no Rio de Janeiro você tem aquelas cancelas que eles colocam, eles hoje fazem fossos, enchem os fossos de diesel, pneus, e quando a polícia vai invadir, eles tocam fogo. Então, a área é completamente hermética, fechada, porque a polícia não consegue invadir, porque no Brasil os carros de largata são exclusividade do Exército, e com carro de roda, pneu, você não consegue passar por esses obstáculos. E essas áreas, eu tenho a impressão que são o maior desafio. É a recuperação do espaço territorial do Estado. O Estado, primeiro, pelo menos no meu Estado, precisa recuperar o domínio territorial. A gente precisa tomar de volta a área que está sob controle enfim, da criminalidade de maneira geral. Desculpa aí, mas não podia deixar de comentar, porque a tua fala é muito importante, mas tem esse aspecto ainda mais grave, que é o domínio territorial absoluto, que é algo que não existia há muito pouco tempo, mas que hoje, no meu entendimento, é o primeiro capítulo. Porque aquelas pessoas vivem subjugadas, e elas são subjugadas no transporte, porque a motocicletazinha que eles pegam para chegar em casa é controlada pelo tráfico, o gás que eles compram é controlado pelo tráfico, a luz que eles pagam é controlada pelo tráfico, enfim, toda a sua vida está relacionada a algum tipo de atividade criminosa. Tiago, por favor. Bom dia a todos, obrigado, deputado. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou o Tiago Carvalho, economista da FEComércio. Nós representamos cerca de 1,8 milhão de empresas dos setores de comércio varejista, comércio atacadista, setor de serviços e turismo no estado de São Paulo. E um dos nossas funções, um dos nossos objetivos é fazer esse trabalho de conexão entre demandas do setor privado, da sociedade e o poder público. Então, é muito importante a gente ter oportunidade de estar aqui hoje e transmitir a nossa visão sobre segurança pública. Na federação, a gente já sempre teve um esforço, né, de trabalhar a bandeira segurança pública e de levar a demanda dos nossos empresários para o poder público, para as prefeituras, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E eu particularmente, né, desde o ano passado, comecei a me interessar um pouco mais pelo tema, estudar dados, inclusive legislação, né, um economista curioso aqui, lendo o Código Penal, enfim, e vendo os projetos que estão tramitando aqui na casa para poder atender aí a demanda dos nossos empresários que sofrem com a insegurança diariamente na condução dos seus negócios. Então, eu trouxe aqui na minha apresentação alguns exemplos que até coincidiram, né, com esse início do meu trabalho no estudo aqui da segurança pública, que se iniciou no ano passado. Se puder passar o slide, por favor. Pode passar. Mais um. Então aqui eu trazer algumas notícias que eu acho que mostra muito bem o que o setor de comércio particularmente vive todos os dias.
Isso aqui é um exemplo de uma loja de câmeras, equipamentos eletrônicos, que estava localizada no centro de São Paulo, e ela foi invadida durante a madrugada e saqueada. O prejuízo foi de R$300 mil e essa loja fechou. Praticamente ninguém foi preso. Apenas 3 indivíduos. Pelas imagens dá para ver a quantidade de pessoas que estavam aí. E como o João mencionou na apresentação, hoje o custo do crime é muito baixo. É impunidade. E eu acho que um pouco da nossa fala aqui, eu acho que muitos ficam, lógico, impressionados, né, com crime como homicídio, latrocínio. Mas é importante falar que isso aqui é uma vida de trabalho que foi perdida. Um prejuízo de R$300 mil que um empresário teve que arcar. Muitas vezes isso ocorre com um pequeno empresário. É uma vida de trabalho perdida que ele não consegue se recuperar e não há nenhum tipo de apoio do Estado. A guia do imposto chegou para ele pagar, não teve nenhum tipo de isenção. As verbas rescisórias dos empregados que ele teve que mandar embora porque a loja ia fechar, ele teve que pagar. O aluguel do mês ele teve que pagar. O conserto da porta para entregar o ponto ele teve que pagar. Ou seja, para muitos da sociedade, o empresário é o malvado e o pessoal que invadiu a loja dele é coitado, é coitadinho. Então, eu acho que a gente tem que repensar aqui a nossa legislação para que esses indivíduos não saiam impunes. Porque isso prejudica a atividade econômica, isso inibe iniciativas empreendedoras no nosso país. Então, é fundamental que a gente tenha aqui uma revisão da legislação para punir crimes que são considerados pequenos, inofensivos, por não ter, digamos, uma vítima, uma morte ou algo do tipo. Então, roubo, furto, tem que ter uma punição e essa pessoa não pode sair pela porta da frente horas depois. Os casos que a gente recebe, né, dos empresários são comuns, os casos de indivíduos que vão, assaltam o estabelecimento, são presos e na semana seguinte estão lá novamente. Às vezes até comprando, não para assaltar, mas frequentando o estabelecimento para fazer algum tipo de compra. Tenho familiares que são comerciantes, né? E teve um caso exatamente esse. A pessoa chegou para assaltar, roubar o dinheiro do caixa armado, saiu da loja, uma viatura da polícia na porta levou ele detido. Na semana seguinte ele estava na loja para fazer compras, né? Fez lá, comprou alguns itens. Logo depois que ele foi preso, o pai foi lá pedir desculpa, falando que não criou o filho para isso. Né? Mas você vê, a insegurança. A pessoa passou pelo trauma de ter uma arma apontada, né? Correndo um risco de vida, e na semana seguinte esse indivíduo estava lá novamente, mas dessa vez para fazer compra. Então a gente precisa mudar, né, a legislação e contar também com o maior rigor do Poder Judiciário na aplicação das penas, porque as verdadeiras vítimas aqui são os empresários, né, os trabalhadores que estão, né, desempenhando as suas funções, ganhando o seu ganha-pão. Esses são realmente os prejudicados, né? Não os coitados aqui muitas vezes apontados. Pode passar, por favor. Então, aqui são outros exemplos aí de como o comércio, né, o setor de comércio, serviços, enfim, são afetados pela criminalidade. Então, esse caso que eu apontei da loja de câmeras, né, ele ocorreu em janeiro do ano passado, e em menos de 30 dias teve outro crime que impactou bastante, que repercutiu bastante no estado de São Paulo, que foi um policial militar e a filha e a esposa. A filha passou mal, eles foram para o hospital durante a madrugada. Na volta para casa, pararam na farmácia para comprar o medicamento que foi receitado. Chegou alguns indivíduos, 3 indivíduos para entrar na farmácia, né? A esposa já tinha entrado no estabelecimento, ele ficou no carro com a filha. Ele percebeu essa movimentação estranha e foi, né, abordar, enfim, teve tiros, disparou, enfim. Ele e a filha morreram, né, e os 3 indivíduos fugiram
e foram presos algumas semanas depois, mas como mostra a notícia, né, esse grupo ele fazia esses assaltos uma vez por semana. Né, e um deles já era conhecido do bairro, que praticava esses roubos, e, como até o João falou, muitos deles reincidentes. Né, então, já foram presos, liberados, seguiram cometendo crimes e tiraram 2 vidas, né, acabaram com uma família. Pode passar, por favor. E aí agora acho que um crime da moda, né? E é o roubo de Ozempic. Ozempic acho que é um dos produtos mais roubados hoje. Né? A Raia Drogasil divulgou o balanço do primeiro trimestre recentemente. Eles provisionaram cerca de 12 milhões para cobrir os prejuízos com furto, roubo, claro, de outros produtos que também são visados, como dermocosméticos, mas o Ozempic aí é o destaque. Muitos criminosos se especializaram em roubar a farmácia, já vai direto na geladeira para pegar esse produto. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas um Ozempic custa um pouco mais de R$1.000. Tá? E aí, trago aqui novamente a nossa preocupação e peço aqui o endurecimento de penas pelo crime de receptação. Né? Esses crimes como roubos, furtos, eles só existem porque tem a receptação para dar o direcionamento para esse produto. Então é fundamental que a gente encare o crime de receptação com a gravidade, né, que ele merece. Pode passar, por favor. E aí que trazendo alguns números, né, a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, não sei se todos conhecem, mas eles fazem um estudo anual para medir as perdas no comércio varejista, que vão desde produtos danificados, vencidos, mas também tem uma parte que corresponde a furtos. E esses furtos podem ser feitos por clientes, por funcionários, por fornecedores, por representantes que estão ali na loja, enfim. E eles estimaram que o prejuízo com furtos, se eu não me engano, em 2023, que é o ano da pesquisa, o último dado disponível, chegou a 11 bilhões de reais, o maior desde 2019. Só para a gente ter uma ideia dessa cifra, né, de 11 bilhões, o comércio varejista no estado de São Paulo ele fatura cerca de 3,5 bilhões por dia. Então, só o prejuízo aí com furtos, né, é mais que o triplo do que o comércio varejista fatura diariamente no estado de São Paulo. Aqui um outro exemplo, Lojas Renner, grande varejista conhecida, no ano passado faturou cerca de 14 bilhões e o prejuízo com furto é 11 bilhões. Então, só para ter uma noção do prejuízo que o comércio tem anualmente com furtos. Isso é um crime que basicamente não é punido. O indivíduo roubou um perfume, roubou um desodorante, coitado, ele não mexeu com ninguém. Coitado. Né? Sai pela porta. E o prejuízo que fica, né? A insegurança, o medo dos funcionários. Tem um outro caso também que acho que retrata um pouco isso, né? A gente sabe que há um elevado número de farmácias que funcionam 24 horas. E teve uma notícia que repercutiu aí há alguns anos. Um funcionário que ele processou uma rede de farmácias, ele era caixa, pela constância de roubos que a farmácia tinha na madrugada. Ele fez um processo trabalhista, né, exigindo lá uma indenização pelo estresse que ele passava, enfim, pela situação. Exato. Ou seja, além de todo o prejuízo financeiro, muitas dessas lojas arcam, né? Quem tem condições de arcar com uma segurança privada, e ele ainda sofreu um processo trabalhista pela periculosidade que o funcionário estava reclamando na Justiça do Trabalho. Então, assim, é importante trazer esses exemplos que eu acho que retratam um pouco do dia a dia do que o comércio vem enfrentando, e por isso que a FEComércio São Paulo vem intensificando esse trabalho, né, de diálogo aqui com o poder público para que ocorram mudanças na legislação. Pode passar, por favor.
Então, assim, a gente fez aqui, né, um levantamento de possíveis propostas, soluções, e tem uma que a gente já vinha conversando com a Prefeitura de São Paulo, com o governo do Estado de São Paulo, e também acompanhando, né, tem alguns projetos de lei em tramitação aqui no Congresso que são referentes à Guarda Civil Metropolitana. Porque hoje é evidente, né, um dos grandes problemas da segurança pública é que existe um déficit das polícias. E aí a polícia ela acaba não dando conta de investigar e de atuar na prevenção dos crimes. Ela atua apenas de maneira repressiva, né? Hoje a polícia não tem capacidade de investigação por conta desse déficit. E a gente acredita que parte desse problema, digamos, uma solução de curto prazo, né, é autorizar, né, permitir que as guardas civis sejam integrantes do sistema de segurança pública e possam atuar integradas com a polícia militar em rondas, efetuando prisões. A investigação, né, ainda ficaria para a Polícia Civil, mas a Guarda Civil não atuaria apenas como guarda patrimonial, ela também teria essa permissão para fazer rondas. O STF autorizou isso recentemente, mas é importante que os projetos de lei aqui em andamento também sejam aprovados para dar uma maior segurança jurídica para esse processo, já que muitos municípios estão se mobilizando para, né, reforçar a polícia, intensificar os treinamentos, estabelecer convênios com o governo do Estado de São Paulo para troca de informações, operações conjuntas. Então, esse a gente considera uma medida fundamental. Outro ponto aqui interessante que eu coloquei aqui na apresentação é a questão da criação de um banco de dados nacional integrado. O deputado Júlio falou aqui da importância da tecnologia, mas e a gente concorda plenamente, e essa tecnologia também tem que ser aplicada para a gente ter as informações em tempo real. O governo do Estado de São Paulo, a gente tem conversado, eles estão num esforço muito grande de digitalização, de criação de banco de dados, de integração, porque anteriormente você não tinha dados integrados, por exemplo, dos IMLs do Estado, não se conversavam. A gente tem um problema hoje em relação, se é expedido um mandado de prisão hoje no Estado de São Paulo e o indivíduo for abordado lá no Maranhão, por exemplo, é possível que a polícia não consiga ver no sistema que existe um mandado de prisão, há uma defasagem que isso entra no sistema. A gente hoje não sabe a quantidade de presidiários que existe no Brasil, cada um solta um número, então acho que é preciso a gente ter um esforço aí de uma criação de um banco de dados unificado, de até uma espécie de um GovBR aí para a segurança pública, para que tenha informações em tempo real. Então a gente considera esse trabalho de inteligência também fundamental. Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, né, aqui a minha fala, saiu recentemente, né, uma pesquisa da Quest falando que 86% dos brasileiros acreditam na afirmação de que a polícia prende e a justiça solta, né? Ou seja, a sociedade brasileira evidentemente tem um sentimento de impunidade e que precisa ser mudado. E a gente está acompanhando aqui a tramitação de 2 projetos de lei, né? São vários, mas aqui a gente destacou 2, que é o 3780 de 2023, já aprovado aqui na Câmara, que ele aumenta as penas para os crimes, né, de furto, roubo, receptação, entre outros. E está agora em tramitação no Senado, né? Ele está pronto para ser pautado. Entretanto, no Senado houve, digamos, um retrocesso, né? Já que algumas das penas que a gente considera importante que foram aumentadas, elas foram diminuídas durante a tramitação no Senado, e a gente está atuando para que
né, se siga o texto que foi aprovado aqui na Câmara. Então, crimes como furto, receptação, durante a tramitação no Senado, foi, de certa forma, encarado que são crimes de menor periculosidade e, portanto, não mereceriam um aumento da pena. O que é triste, a gente vai tentar atuar para que isso seja revertido. E o outro, né, o PL 226 de 2024, esse foi aprovado no Senado, está aqui na Câmara. Ele trata, entre outros pontos, ali dos critérios, né, a serem considerados pelo juiz na audiência de custódia, e o nosso ponto de interesse é a questão da reincidência de crimes. Então, né, o criminoso, o suspeito, o indivíduo, enfim, ele é preso, em 24 horas é realizada a audiência de custódia para saber se aquela prisão foi legal, se tem provas, como que foi o procedimento da polícia. E aí a gente coletou alguns dados aí do CNJ, né, de agosto até maio, se eu não me engano, porque teve uma transição ali do banco de dados, eram os dados que estavam disponíveis. Em 47% dessas audiências, o indivíduo é liberado. E o crime, né, que mais ocorre, aí, mais frequente nessas audiências de custódia é o tráfico de drogas. Está bem dentro da média, o nível de liberação. Mas para o crime de furto e de receptação, que são aí os de maior preocupação para nós do comércio, no caso de furto, o percentual de indivíduos liberados é em torno de 58%. E para o caso de receptação, 65%. Então, acho que isso reflete um pouco da impunidade, né, que a gente observa hoje no país, e é fundamental que essa legislação seja alterada. Pode passar, por favor. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar. Acho que trazer um pouco da visão aqui do comércio, do setor de comércio, de serviços e de turismo, dos prejuízos que os empresários enfrentam diariamente, né, além dos desafios de se empreender no país, carga tributária, enfim, a gente tem que enfrentar aí essa insegurança pública. Então a gente conta com vocês aí para mudar esse cenário e ter uma sociedade mais justa, mais segura para todos. Obrigado. Deputado, perdão. A gente trouxe aqui um documento que traz aí algumas estatísticas relacionadas ao PL 226, que está em tramitação aqui. Gostaria de entregar ao senhor. Muito obrigado, Thiago. É um prazer ouvi-lo. Nós vamos passar, então, à segunda fase do nosso debate, né? E eu queria, então, chamar o Carlos Rodrigo Fátio, que vai participar online, que é diretor do Instituto Combustível Legal, e a temática dele, por óbvio, é fraude nos combustíveis. O João Henrique Martins, cientista político especializado em economia ilícita e política de controle de crime, com a temática O crime organizado sufoca o mercado formal e as iniciativas legislativas em resposta. Vou chamar também o doutor Lázaro de Sá, consultor jurídico da ABASE, Associação Brasileira de Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, com a temática de segurança eletrônica. O Leandro, não? O Leandro não pôde participar e acabou não conseguindo. Tá. Mas a Daniela também vai compor a mesa que está. Então, onde que está, Daniela? Aqui. Estamos aqui com a questão de umas substituições. A Daniela, diretora de Relações Institucionais e Governança da Conexis Brasil Digital. Então, vamos lá, Daniela. Compor a mesa aqui para a gente. Agradecer aí. Deixa eu te pedir, então, você me passa esses dados. Claro. Tem um bom interesse nisso. Viu? Eu sou conselheiro da Firjan. Doutor Carlos Heran.
Com a palavra, Lázaro de Sá, consultor jurídico da ABESE, Associação Brasileira de Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. Bom dia. Aprendi com o general Campos, deputado, que o último secretário de Segurança Pública de São Paulo, que o bom dia tem que ser revigorante, né? Principalmente numa manhã árdua aí com os assuntos densos. Olha, eu prometo ser objetivo aí nos 10 minutos que nós temos, mas antes, é meu dever, eu quero agradecer a oportunidade, em nome da ABESE, cumprimentar Vossa Excelência, deputado Júlio Lopes, pelo pouco que eu ouvi. Não me surpreende que o senhor figure já 2 anos seguidos como um dos parlamentares mais influentes, e o senhor defende pautas que são convergentes com o que nós defendemos, com o que a ABESE defende, que é a inovação, é a tecnologia, é a digitalização. E aí, nesse sentido, eu quero tomar a liberdade de apresentar primeiramente a ABESE, para então tocar em alguns pontos relevantes que a gente acredita que pode agregar para esse debate tão importante que é a segurança pública. Bom, a ABESE é a Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, que nesse ano completa 30 anos desde a sua fundação. Ela representa um mercado pujante no Brasil inteiro, é presidida, liderada pela Selma Migliori, que lhe mandou um abraço, não pôde estar aqui hoje, senão eu estou representando-a. E a ABESE, para apresentá-la, eu sempre trago aqui alguns exemplos concretos para demonstrar que a ABESE está presente no dia a dia de todos nós. A ABESE representa o mercado, a indústria que produz sistemas de segurança, câmeras de monitoramento, cancelas, dentre outros dispositivos, e temos um mercado com alguns pilares muito relevantes. Um deles é do vídeo monitoramento, as câmeras, ou como alguns gostam de apontar, né, a criminalidade, os X9, né, porque são os registros da conduta criminal, e que, evidentemente, que quem caminha à margem da lei não tem interesse em promover esse mercado. Nós representamos também o segmento de rastreamento, o rastreamento de bens, veículos e até pessoas, transporte de valores. Nós rastreamos, esse sistema de georreferenciamento está presente, inclusive, até no agronegócio, tem ajudado a combater o crime, coibindo, né? Porque a nossa atividade, é sempre bom ressaltar, a nossa atividade é meio, ela não é fim. Ela não vai garantir a inviolabilidade de um estabelecimento, por exemplo, nem vai garantir que o bem rastreado, um veículo, ele será recuperado, mas ela coíbe que o crime se consuma, e ela ajuda nas respostas, que são tão importantes para que a gente possa se preparar melhor para o tratamento do crime. Vocês percebem que eu estou falando da questão privada inicialmente. E, recentemente, agora, precisamente em 9 de setembro de 2024, foi aprovada a Lei 14.967, que é o Estatuto da Segurança Privada. Essa lei, ela formalizou o mercado da segurança eletrônica, e ela trouxe um dispositivo muito importante na nossa análise, no parágrafo único do artigo 3º, que é a responsabilização do tomador de serviço, de quem contrata serviços de segurança, que não pode prescindir, ou seja, não pode abrir mão de checar a idoneidade, a regularidade da empresa que está sendo contratada, por exemplo, para fazer um vídeo monitoramento do seu estabelecimento. E isso tem link, né, tem conexão com o que foi dito aqui pelos painelistas que me antecederam em relação ao crime de receptação. O senhor mesmo disse muito bem que o brasileiro, infelizmente, ignora, despreza a criminalidade, a conduta criminal. E nós temos na lei de introdução ao Código Civil que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la. Então, nós temos uma massa de pessoas expressiva que, como disse o meu novo amigo ali, o senhor João, né, cientista político, ele falou do custo, do baixo custo da criminalidade. Esse é o baixo custo. O Tiago, aqui, economista da FEComércio, também trouxe os dados econômicos de que, no final das contas, esses furtos que já geram prejuízo da casa dos bilhões,
eles não são punidos. Então, de certa forma, isso acaba sendo um incentivo. Não existe essa punição. Então, o mercado que nós representamos, e agora me permita, deputado, trazer alguns números desse mercado. Esse é um mercado que fatura na casa dos bilhões também, 2 dígitos, o mercado representado pela ABESE. Cresce 2 dígitos também anualmente, em termos econômicos. Um exemplo que nós sempre gostamos de citar é o da portaria remota. Quem mora em prédio já deve ter percebido aí a implantação de sistemas de vídeo monitoramento, de reconhecimento facial, de biometria nos prédios, que está crescendo aí de forma exponencial, porque representa maior segurança para quem contrata e também traz o benefício de menor custo. Nós temos uma série de desafios relacionados à questão do tratamento digital, inclusive do ponto de vista do poder público, por conta, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos a oportunidade, no trabalho que a ABESE promove, a ABESE ela viaja o Brasil inteiro fazendo o que nós chamamos de evento de conexão ABESE. Esses eventos ele leva muita informação para diferentes regiões do país, todo mês tem um evento desse, e ele discute também, ele leva as tecnologias. A gente discute aprofundadamente como essas tecnologias podem ser adquiridas, implementadas pela iniciativa privada e também pela iniciativa pública. Nós temos vários exemplos de convênios com municípios e com secretarias de segurança pública de estados. Um exemplo que eu cito é o Detecta. É um convênio firmado com São Paulo, com o estado de São Paulo, para compilar dados, para provermos dados relacionados ao que eles estão chamando agora de cercamento eletrônico. Quando um carro é furtado na capital de São Paulo e esse carro está sendo conduzido para fora do estado, nós temos aí como mapear e rastrear esse veículo, e isso já traz resultados muito positivos, e cada vez mais empresas da iniciativa privada dispostas a oferecerem suas soluções e os seus dados, os dados que são mapeados e que estão voltados para o público, não só para os imóveis, os estabelecimentos privados. Mas o poder público ainda tem muitas dúvidas, muito receio em relação ao tratamento dos dados. O que eu posso ter acesso, o que eu não posso ter acesso, e a ABESE vem fazendo esse trabalho para conscientizar o poder público e até, por que não, com toda humildade, a gente ensinar o poder público a contratar e a implementar essas tecnologias. E eu aproveito, deputado, para fazer-lhe um convite, em nome da nossa presidente Selma Migliori, para participar, para estar conosco na ExpoSec, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de junho, e convido a todos aqui presentes. A ExpoSec acontece em São Paulo, no Expo Imigrantes, e é a maior feira de segurança privada da América Latina. Mobiliza em torno de 50 mil pessoas, essa feira, e lá estão presentes todos os players da segurança tecnológica. Então, lá digamos, a nossa vitrine para demonstrar como as soluções de tecnologia podem agregar substancialmente, não apenas para a iniciativa privada, mas também para a iniciativa pública, como temos feito através desses convênios, fornecendo inteligência. E inteligência artificial, que o senhor citou aqui, inclusive. Imagine uma central de monitoramento em que eu tenho pessoas com limitação, com déficit de atenção, principalmente nos dias de hoje, né? As pessoas não conseguem se concentrar muito tempo na mesma atividade. Eu comecei a correr há pouco tempo, esse bichinho da corrida me picou, e eu virei corredor de rua, né? Virou uma febre isso. E eu achei muito interessante que, na corrida, as pessoas enfatizam a capacidade de se concentrar por muito tempo numa mesma atividade. E a corrida realmente é a atividade que eu consigo me concentrar por mais tempo. Então, voltando para a central de monitoramento, imagine uma pessoa ter que ficar olhando uma tela lá para ver se tem alguém tentando invadir determinado local. Isso não está acontecendo mais. Através da inteligência artificial, a gente tem sensores, aqui para falar de uma forma bastante simples, e alertas que vão acionar a parte interessada, a parte contratante, o poder público, para reagir de uma forma mais eficaz, eficiente, inclusive otimizando os recursos do poder público, que não existe mais essa história de ronda, até por questão de limitação, escassez de recursos. Então, a tecnologia é um caminho sem volta,
E no âmbito da segurança eletrônica, representado pela BESE, nós temos muito a agregar e estamos à inteira disposição nesse sentido. Então, mais uma vez, agradecemos a essa oportunidade e as portas estão abertas, esperamos vê-lo conosco nesse evento. Bom dia a todos. Bem, Lázaro, muito obrigado aí por sua fala. E eu quero muito ir ao evento. É só você nos convidar lá que a gente vai tentar se organizar para estar presente. Eu acho que é bem interessante, como um aprendizado, né, para nós. Né? Queria passar a palavra aqui para a Daniela, então. Por favor. Muito obrigada, deputado Júlio Lopes, que aqui preside essa sessão. Queria agradecer a todos e acho que enaltecer essa ação aqui das frentes parlamentares que estão trazendo a Comissão de Segurança Pública, acho que é uma das pautas mais relevantes para o desenvolvimento econômico. Eu acho que todos os colegas que me antecederam foram muito felizes em trazer o caráter que... Segurança pública, eu acho que é um aspecto aqui, deputado, horizontal para todo o desenvolvimento social. Mas quando a gente fala do desenvolvimento econômico, acho que a gente agora tem mais essa noção do impacto direto de segurança pública e resultados para o país, seja na indústria, no comércio, nos serviços, mas especialmente de como isso chega para o cidadão. Então, aqui, para quem não me conhece, queria me apresentar. Eu sou Daniela Martins, diretora de Relações Institucionais da Conexis Brasil Digital, entidade que representa o setor de telecomunicações no Brasil. Então, acho que nós somos transversais a todas as frentes aqui presentes e queria agradecer em seu nome, também do deputado Passarinho aqui presente, por essa importante iniciativa para a gente mostrar a importância do desenvolvimento econômico por meio da segurança pública. Tem uma apresentação aqui. Eu queria convidar todos para acompanharem. Vou ser muito breve nesse tempo que me foi concedido aqui, deputado Júlio. E a gente já conversou sobre esse tema, o senhor é um dos grandes partidários para a gente ter um tratamento de segurança pública mais responsável para esses crimes que vêm prejudicando a infraestrutura que fazem com que a economia gire no Brasil. Então, a Conexis Brasil Digital, né, aqui já apresentei rapidamente, a gente tem como associados representados Algar Telecom, Claro, Oi, Sercontel, TIM e Vivo, as maiores empresas de telecomunicações do Brasil. E a gente aqui vem falar sobre como conectar e desenvolver. Conectar e promover desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Pode seguir, por favor? A gente aqui está falando de uma cadeia produtiva que representa cerca de 3% do PIB, um investimento massivo no país em infraestrutura. Hoje temos a infraestrutura mais bem avaliada pelo Fórum Econômico Mundial, uma geração de empregos de acima de 1.700.000 pessoas de forma direta e indireta, e um pagamento de tributos que é relevante para fazer com que a máquina brasileira continue andando. Ou seja, nós temos um papel relevante nessa mesa de discussão e a gente fica muito feliz de estar construindo aqui, junto à Câmara dos Deputados, uma política pública mais assertiva para garantir a melhor prestação dos nossos serviços ao cidadão e também a toda a cadeia de negócios do país. Pode seguir, por favor? Então, vamos falar rapidamente aqui sobre roubos e furtos, que é um dos temas que a gente precisa endereçar, e a gente já teve aqui na primeira mesa, né, o olhar sobre os municípios, sobre os empresários, sobre a cadeia quando roubos e furtos são um problema sem controle dentro do país. Então, a gente traz aqui o nosso último dado aqui de 2023, né, que está mostrando, somente neste ano, mais de 5 milhões, quase 5 milhões e meio de metros de cabos roubados e furtados, com um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Quando a gente fala, gente, de roubos e furtos de cabos, acho que quem mora em Brasília tem uma realidade, mas agora transporta isso para o Brasil inteiro. Infelizmente, hoje a gente tem um problema que está nacionalizado. A gente tem a liderança nesses crimes no estado de São Paulo, mas a gente tem estados talvez menos populosos, né, chamando a atenção, que merecem essa nossa discussão. Temos a Bahia ali dentro do destaque, estado de Minas Gerais, estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente aqui precisa olhar com atenção esse crime que está chegando de norte a sul do país e que gera uma preocupação enorme para empresários, como aqui foi trazido, né, que fica com serviço sem conseguir ter um WhatsApp, um telefone para prestar o seu serviço, sem uma rede de call center para atender, para vender a sua mercadoria, e que, muitas vezes, quando tem um serviço de energia, deputado Júlio, que é cortado, a Telecom vai junto, ou seja, a pessoa fica sem energia, sem estoque para funcionar e sem telefone para atender seus fornecedores, seus clientes. E, na ponta, cerca de 7 milhões e meio de brasileiros sem serviço com esse tipo de crime. Pode seguir, por favor? Então, quando a gente mostra para o espectro, né, de um crime como esse, o primeiro impacto a gente pensa, né, deputado, estamos sem serviço, seja periodicamente, seja por um momento. Mas esse crime ele se irradia ainda mais numa sociedade cada vez mais conectada. A gente tem serviços públicos que param. A gente ali até tem alguns recortes, inclusive no Rio de Janeiro, aqui, deputado Júlio, de
pacientes que ficam sem serviço nos hospitais públicos. Atendimento de SAMU, que é prejudicado. Atendimento de bombeiros, de delegacias de polícia, de escolas que estão dando aulas à distância. Então, a gente tem um problema que está afetando, inclusive, como o dinheiro do imposto de empresários e cidadão está voltando para esse usuário. Então, a gente precisa atender a esse olhar, a esse pedido da sociedade para que esse crime seja combatido com firmeza, de forma exemplar, preventivamente e ostensivamente. Então, a gente aqui tem no setor de energia elétrica, no serviço de metrô, como foi aqui colocado, no setor de combustíveis, um problema de criminalidade, o setor de telecom também é parte dessa cadeia que tem sofrido com os crimes de roubos, furtos e receptação. Muito importante ressaltar. Não existe crime de roubo e furto sem quem recepte na ponta. Então, por isso, a gente defende uma atenção exemplar, pode seguir, para o tratamento dos crimes de roubo, furto e receptação desses cabos. A gente aqui também está mostrando uma grande batida, né, que a gente teve, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que a gente mostra toneladas de cabos e equipamentos que foram localizados. A gente tem agora uma equipe que não apenas está trabalhando na ponta, uma pessoa furta, ou uma pequena organização criminosa, mas a gente também tem organizações sofisticadas participando desse tipo de crime que precisam ser punidas exemplarmente. Então, a gente aqui fica de olho sobre como isso não só prejudica na ponta a prestação do serviço, mas também a expansão do serviço para regiões que hoje não conseguem ter qualidade. E a gente quer, pelo serviço de telecomunicações, cada vez mais ter esse serviço chegando a mais e mais cidadãos. Pode seguir, por favor? Um outro crime que a gente também queria tratar e a gente está enxergando na Câmara dos Deputados uma atenção é o crime de impedimento de acesso à rede de telecomunicações. A gente tem, agora, com as ações criminosas cada vez também mais ostensivas, como aqui também trazido por outros membros dessa mesa, basicamente, equipes de telecomunicações não conseguindo entrar em determinadas regiões do país. A gente tem o crime impedindo, então, equipes que vão fazer manutenção, instalação de redes e, inclusive, muitas vezes, oferecendo o seu serviço de forma clandestina em regiões. Então, a gente aqui precisa enaltecer, deputado Júlio, o PL 1283 de 2025, do deputado Danilo Forte, também membro aqui da FPE, uma das frentes aqui representadas, e que vem endereçar e que é tratado com prioridade de cerca de 10 entidades do setor de telecomunicações. A gente fez um manifesto público ressaltando a importância dessa matéria, que também está despachada aqui à Comissão de Segurança Pública. Tivemos relatoria do deputado Ramagem, agora mais recentemente proferida, que esse projeto seja tramitado com celeridade, com atenção. A gente também aqui reporta algumas outras reportagens que foram colocadas sobre um cybercangaço que a gente tem no Brasil, sobre regiões do Rio de Janeiro onde as operadoras não conseguem prestar os seus serviços. A gente aqui precisa também dessa atenção. É meritória essa atuação do deputado Danilo Forte, e a gente pede atenção da Casa para que a gente trate roubos, furtos, receptação e agora o crime de impedimento de acesso e também a prestação clandestina do serviço de telecomunicações. Pode seguir, por favor? Estou aqui seguindo para o encerramento da minha fala. A gente aqui acompanha, né, projetos de roubo, furto, receptação, né, a tipificação e o aumento dessas penas. A gente queria dar muito destaque para o projeto agora que chega na Câmara dos Deputados. E aí, estou aqui só precisando ler, a letrinha está um pouquinho pequena. Deixa eu aqui abrir para citar para vocês nominalmente o número do projeto. Mas a gente aqui pede a atuação prioritária aqui da Câmara, por meio aqui, deputados das frentes parlamentares, então, do PL 4872 de 2024. Esse projeto é oriundo da Câmara dos Deputados, deputado Júlio, foi aprovado pelo plenário da Casa, foi aprovado pelo Senado Federal recentemente e volta à Câmara dos Deputados, que tipifica, aumenta a pena, né, dos crimes de roubo, furto e receptação para a telecom, né, para os cabos de telecom, equipamentos de telecom, mas de energia elétrica, de serviços metroviários, também ferroviários. Então, a gente pede prioridade a esse projeto aprovado aqui a todos que nos acompanham, ele vira lei. Então, a gente pede aqui, CSPCCO, frentes parlamentares, prioridade no avanço do PL 4872. Destaque também do projeto 3036 de 2024, que fala sobre a obrigatoriedade da comprovação ilícita dos materiais, dos materiais pelos vendedores, que aí é um estímulo também ao combate à receptação. Essa é uma matéria muito importante de discussão aqui na Câmara. E ao projeto 1283 de 25, como aqui destacado, o projeto do deputado Danilo Forte, que trata, dentro da lei antiterrorismo, esse impedimento de acesso a essa prestação de serviços pelas organizações criminosas. Também destacar o PL 3780, que está no Senado Federal, que também fala sobre a tipificação, o aumento também, né, das penas de
roubos, furtos e receptação de cabos. E, para fechar, deputado, aqui no último slide, por favor, aqui, mesa, atuação conjunta também, né, com órgãos de governos, federal, estadual e municipal, afinal, a gente está falando de atuação de polícias militar e civil, o trabalho de investigação e também, né, de combate, e também a interlocução com governos, prefeituras e também Ministério da Justiça, né, para que a gente tenha essa atuação federalizada desses crimes que hoje prejudicam toda a cadeia produtiva e o desenvolvimento nacional. Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, parabenizar o senhor deputado Júlio por essa liderança aqui em nome das frentes e aos parlamentares aqui das frentes que estão liderando esse tema. Contem com o nosso apoio. Bem, Daniela, te agradeço aí, muito importante a sua fala. Quero aqui dizer que o deputado Danilo Forte não pode estar presente conosco, mas acabou de ligar aqui à Secretaria da Mesa, avisando que o PL 1283-25 será apreciado com urgência no plenário, que é um sinal positivo do nosso presidente Hugo Mota. Então, chegamos ao final do nosso encontro aqui. Quero agradecer a todos a presença, dizer que continuaremos nessa luta, agradecendo e lutando. Permaneceremos convictos de que sem esse enfrentamento a sociedade não avançará. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.